O Piauí realiza atualmente transplantes de rins e de córneas. Só em 2023, a Central de Transplantes do Piauí contabilizou 130 transplantes, sendo 102 de córneas e 28 de rins. Esse número corresponde a mais de 63% do total de procedimentos realizados durante todo o ano passado. Aqui no estúdio, nós vamos falar com a coordenadora da Central de Transplantes do Piauí, Lourdes Veras, a respeito desse assunto, o transplante. Doutora Lourdes, boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Joelson. Muito importante a gente sempre discutir sobre temas importantes para a nossa população. As famílias piauienses são acostumadas a aceitar os transplantes no Piauí? Ainda é um desafio? Joelson, a nossa população ela é muito solidária. Entretanto, nós precisamos ainda levar essa mensagem a todos, porque muitas pessoas ainda não têm conhecimento. Nós entrevistamos famílias que vêm de determinados municípios que ainda desconhecem esse processo. E a decisão de doação de órgão é um momento muito difícil. Sim. Então, é muito bom que a gente comente isso antes de um acontecimento, de uma fatalidade na família. Quando a senhora fala que elas desconhecem o processo, como? Elas têm tabus? Como é que funciona esse desconhecimento? Se tem várias etapas. O medo de desconfigurar o corpo, o medo de ter privilégios, não ver a transparência desse processo, porque desconhece, critérios de distribuição, para quem é que vai. Então, a gente tem muitas dúvidas, mas eu vejo um grande problema mesmo, muitas vezes as lesões cerebrais, elas são decorrentes de fatalidades e a família às vezes está psicologicamente desestruturada. Então, essas fases do luto que a gente tem que entender, as nossas equipes estão lá nos hospitais para entender, para o paciente, muitas vezes a família está naquela negativa, não acreditando naquilo. Então, é muito importante esse acolhimento para que a família ela tenha esse tempo para tomar a decisão. Porque parece um momento inapropriado, né, para decisões tão complicadas muito, e, ao mesmo tempo, vocês correm contra o tempo após um falecimento. Exatamente. Né? A família precisa de um tempo e, muitas vezes, os órgãos, a cada tempo que se passa, quando o paciente está em morte encefálica, eles já começam a se deteriorar. Então, realmente essas campanhas, essa sensibilização, mostrar a transparência desse processo, o rigor disso é muito importante, porque as famílias vão comentar. A nossa primeira doação de múltiplos órgãos, que foi em 2001, a doadora manifestou em vida seu desejo e a família foi atrás, ela queria realmente que esse desejo fosse atendido. Então, veja como é importante. Né? Nós observamos sempre que tem na televisão uma novela veiculando ou alguma pessoa de expressão que as pessoas conhecem, geralmente o número de transplante aumenta muito, as doações aumentam muito. A senhora falou sobre manifestação em vida, obviamente, né? As pessoas falam, olha, eu queria ser um doador, se eventualmente vocês puderem, né, conversar com a família sobre isso, após a minha morte, fazer a doação dos meus órgãos. Qual o papel que isso tem no processo de convencimento quando vocês dialogam com as famílias? Isso é quase 100% que a família vai... Vocês costumam atender aos pedidos? Atender esse pedido e, às vezes, até exige. Às vezes, o paciente tem uma contraindicação e nós vamos explicar que ele não poderá ser um doador pela contraindicação tal. Mas a família, às vezes, ela quer e se impõe para que esse desejo seja atendido. A senhora falou muito sobre transparência, né? 2 vezes aqui na nossa conversa. Como é que é esse processo que garante transparência na destinação dos órgãos doados? Porque nós observamos que essa doação que envolveu o transplante de coração do apresentador Faustão, houve muitos comentários do ponto de vista de haver privilégio por ser uma pessoa, digamos assim, da mídia, conhecido. Ele teria sido privilegiado. Isso, mas não. Os critérios, Gelson, são extremamente rigorosos. São critérios estabelecidos por lei, são critérios técnicos. Então, o próprio sistema do Ministério da Saúde, ele faz essa pontuação. E as prioridades, elas são muito rigorosas. Todas as prioridades, ou seja, aquele paciente que está de extrema urgência, que ele vai entrar na lista, na frente dos outros que estão listados, exige câmara técnica, exige comprovação de exames. Então, não é a equipe que chega lá e vai mudar no sistema, não. Então, uma coisa muito rigorosa. Quem está sendo priorizado para entrar na frente dos outros tem realmente um nível de gravidade que se justifica para o sistema e para a câmara técnica de outros médicos que vão avaliar. Ou seja, quem recebeu rápido é porque estava
perdendo a vida rapidamente também. Com certeza. É mais ou menos isso. Com certeza. A córnea, por exemplo, nós trabalhamos com muita urgência de córnea, recebemos muitos pacientes no HUT, por exemplo, com lesões gravíssimas na córnea, lesões já em eminência de perfurar o olho, viscerar o olho, perder o globo ocular. Esses pacientes, eles fazem transplante em 24 horas. Se não tiver uma córnea conosco aqui no nosso banco de olhos do HGV, essa córnea vem de qualquer lugar do estado, de qualquer estado brasileiro para atender essa urgência. E como é que a gente comprova? Pelo histopatológico. A córnea doente, ela vai ser analisada por um patologista e esse laudo vai para nós. E nós enviamos para onde a córnea veio, para comprovar a urgência. Ou seja, não só em casos de vida ou morte, mas em casos, por exemplo, de perda de visão, existem esses critérios para saber quem vai ser atendido primeiro. Sim. Sim, entendi. E muito rigorosos. A lista, ela é realmente cumprida rigorosamente conforme os critérios já estabelecidos. O Piauí tem um banco de órgãos? É assim que funciona ou não? Não, o Piauí nós temos um banco de tecidos oculares. Essa equipe, ela está habilitada, né, para fazer a retirada do globo ocular e para preservar essa córnea e analisar essa córnea. Então, tudo isso é feito no Hospital Getúlio Vargas e essa córnea é, então, disponibilizada para a Central de Transplantes. E ela fica por quanto tempo disponível? Até 13 dias. 13 dias? Até 13 dias, em meio de preservação, um meio nutriente para aquelas células da córnea, para que ela esteja viável até o dia do transplante. Nós falamos aqui também que o transplante renal acontece, né? Sim. No estado do Piauí. Sim. Esse já é um procedimento que tem outra natureza, pode ser feito também com pacientes vivos, como é que funciona? Sim, o transplante renal tem essa, digamos assim, essa outra opção, que é do doador em vida. Então, muitos familiares estão doando. É um irmão que doa para um irmão, um pai ou mãe que doa para um filho ou vice-versa. Então, isso tem essa alternativa. Muitos pacientes, o rim, ele tem uma lista muito grande, porque tem uma terapia substitutiva, que é a hemodiálise. Então, dá tempo para esses pacientes esperarem. E também as cirurgias do transplante intervivo, ela é eletiva. É uma cirurgia tranquila, onde o paciente faz todos os seus exames, né? Já o transplante de doador falecido é um transplante de urgência. Então, pacientes têm que estar pronto, né? Então, esses pacientes que estão listados, eles estão aguardando cirurgia a qualquer hora. E o que é interessante da gente falar para a nossa população, porque existe muita dúvida, o transplante de rim, o que vai priorizar não é o tempo de espera, é a compatibilidade genética entre o receptor e o doador. Porque às vezes umas pessoas, eu cheguei primeiro na lista, por que esse que entrou por último foi privilegiado? Aí é um critério técnico, porque esse paciente que recebeu um rim compatível geneticamente, o risco de rejeição é mínimo. Então isso tem que ser levado muito em conta. É a família quem deve procurar vocês ou vocês que já buscam as famílias que podem doar órgãos? Nossas equipes já estão dentro dos hospitais. Nós temos uma equipe no Hospital de Urgência de Teresina, que é o hospital que mais contribui com órgãos aqui doados para os transplantes do Piauí. Nós temos uma equipe do próprio hospital, uma equipe que faz um trabalho excelente. Então, essa equipe está lá de plantão 24 horas. Então, eles notificam. Se tiver, eles já ficam acompanhando, inclusive dando opção, explicando para a família a gravidade da patologia e explicando todo o processo do protocolo de morte cefálica. Então, a família já está consciente da gravidade. Para finalizar, quando é que o Piauí pode ter transplante de novos órgãos, além de córnea e rins? Bom, o transplante de fígado e de coração é uma possibilidade que a gente vê para o futuro. Nós precisamos estruturar mais os nossos hospitais, acreditamos que um futuro breve já teremos, né? Equipes especializadas nós já temos e com certeza um futuro breve a gente vai ter esses dois órgãos. Doutora, eu queria agradecer a participação da senhora, a doutora Lourdes Veras, da Central de Transplantes. Muito obrigado pela participação e que essa conversa possa ajudar muitas famílias a se decidir pela doação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Joelson. Obrigado mesmo. Obrigado.